Deixem-me inserir aqui a questão, Sofia, e aqui talvez nos possa dar mais ajuda, da responsabilidade das próprias empresas, não é? Porque nós sabemos, e sabemos quem está no topo chama o que está a seguir, e normalmente o que está a seguir é o outro homem. Nomeadamente nos conselhos de administração tem sido assim, não é? Fala-se do tal teto de vidro, etc. As empresas já não deveriam estar, já não falo da perspectiva de governo, autarquias e afins, mas as empresas, como é que está o papel real das empresas em tentar alterar a situação? Só vão alterar quando for imposta a lei das cotas também das empresas privadas. Vamos lá ver aqui. Está quase, não é, Elsa? Não vamos esperar que as coisas aconteçam naturalmente, quer dizer, não vamos ser ingênuos, não vai acontecer naturalmente. Sofia, o que é que parece? Acima de tudo, as empresas, e quando nós temos muita tendência de olhar para as empresas como sendo o bicho mau. Não é? Mas as empresas são um bicho com muitas coisas boas, não é? Criam os empregos, geram riqueza, promovem, também têm consequências negativas, mas as empresas, no fundo, são um reflexo da sociedade que temos. Eu não estou aqui a fugir à pergunta, mas é uma realidade, não é? Quer dizer, se nós olharmos para as empresas dos países nórdicos, possivelmente, vamos ver uma constituição diferente, mas também a sociedade também é diferente. Portanto, agora podemos dizer, ok, mas se calhar algumas grandes empresas, por terem um peso mais preponderante, ou supostamente são grandes e supostamente têm pessoas com mais mérito e eventualmente mais atentas ao mundo desenvolvido, então poderiam ter um papel mais proativo nesse desenvolvimento. Sim, eu acho que de uma forma geral devia existir um papel mais ativo e alguma vontade mais explícita de facto, das mulheres estarem mais presentes nos conselhos de administração e mesmo ao nível das presidências. E quando olhamos para as empresas portuguesas, verificamos que isso não é de todo nem banal, nem frequente. Portanto, não há dúvida que há um grande caminho a fazer. Agora, também, um bocadinho, quer dizer, concordo com, de certa forma, o contexto está criado para que isso aconteça. Eu acho que durante os próximos 5 anos, não é 5, durante o próximo ano ou ainda durante este ano, vamos ver várias mulheres assumirem cargos de liderança de algumas instituições tradicionalmente masculinas. Pronto, isso já está na calha e, portanto, vamos assistir a que isso aconteça. Porque, de certa forma, também já há um caminho em termos de legislação que já está a antecipar que isso passa a ser um fator obrigatório. Mas, de facto, lá está. A lei e as mentalidades, por vezes, mas isto, a lei das mentalidades não é... por vezes, por exemplo, talvez em termos, em algumas áreas, a mentalidade seja mais à frente e a lei demora mais tempo a chegar lá. Noutras, que talvez seja o caso aqui, identificou-se finalmente que a lei então vai ter um papel em acelerar as mentalidades, mas, at the end of the day, basicamente, as empresas são um reflexo da sociedade que temos e da cultura que nós vivemos na rua e nas nossas casas e com os nossos amigos. E, portanto, se vivemos numa sociedade ainda com um peso preponderante sobre o fator masculino, nas empresas elas vão ser o reflexo daquilo que temos. Só acrescentar uma coisa que me parece importante, que é, e concordo em tudo o que está a dizer, mas há aqui uma questão, para além de olharmos para as empresas, temos que olhar para as famílias e para uma questão que é o que faz com que as mulheres se percam no caminho das Sofias, não é? Que é a questão do cuidado. Nós somos cuidadoras. Quer dizer, as mulheres são as cuidadoras dos filhos e são as cuidadoras dos idosos. Basta olharmos para as nossas chamada famílias. geração sanduíche, não é? E, portanto, enquanto esta divisão justa e igualitária da questão dos cuidadores, que é importantíssima numa sociedade, não for feita entre homens e mulheres de forma igualitária, as mulheres não vão conseguir chegar ao topo das empresas. Ponto. Não vão conseguir. Não há tempo. E, portanto, temos que olhar, se calhar deixar de chamar licença de maternidade, passar a ser licença de parentalidade. Agora já é parentalidade, já é. Eu sei. E a senhora, ao fundo, que não fez essas mudanças. Eu sei, por isso é que eu estou a dizer, precisamente. Mas a questão é, a lei já mudou. Nós começarmos realmente, os homens chegarem-se também à frente e dizerem, sou eu que vou ficar em casa com os meus filhos, Isso é que sou tem eu uma que vou parte ficar a tomar obrigatória. conta do meu pai, que está velhinho e precisa de alguém que esteja ao lado dele. E, portanto, esta alteração, volta à Leonor Beleza, por mais que esteja na lei, vai demorar muito tempo. Não, neste caso é obrigatório, há uma parte, já tem Há uma aqui. parte, mas não é toda ainda, não é? Portanto, nós ainda vamos demorar aqui algum tempo, mas acho que esta questão das mulheres continuarem a ser, por excelência, as cuidadoras, é algo que também vos digo daquilo que é a minha formação. Isto é parece uma aparente contradição, nos enobrece imenso, no sentido em que, quando eu vejo diferenças entre homens e mulheres, e se quiser chamá-lo pelo todo, porque eu não gosto dessas diferenças e não acredito nelas, nem sequer do ponto de vista biológico, acredito do ponto de vista do corpo só, mas do cérebro, os estudos todos provam que nós somos iguais, calma, somos iguais. Mas do ponto de vista das emoções e dos afetos, realmente, as mulheres, o facto de estarem há séculos a tomar conta
muito pouco delas próprias e dos outros, faz-nos diferentes. Claro. Mas eu quero que os homens sejam tão bons como nós e, portanto, eu quero partilhar com eles essa. Mas esta questão também Claro, com da certeza. competição, e quando se falava desta mudança para a questão da parentalidade e não só da maternidade, de haver também muitas mulheres que por receio ou por quererem provar que são fantásticas e super, deixam, ao fim de 15, 20 dias depois de ter um bebê, voltam para o trabalho porque não precisam destas coisas da maternidade. Então, mas tem direito. Não é? Tem direito a isso. Têm direito, mas será que também é isso que nós queremos? De repente chegar a uma... É o que elas querem, Fernanda. É o que cada uma quiser. É o que cada uma quiser. É o problema da amamentação, é a mesma coisa. Claro. Que, aliás, também já mudou, estava a dizer ali, está a Maria do Céu Cunha Rico, que foi secretária de Estado, fez essas mudanças, também já não é amamentação, é a leitação, o conceito está na lei. Exato. E aqui é cá está, as coisas para ajudarem a mudar. Exatamente. Para ajudarem, porque se a gente fala em amamentar, de facto, isso, muita Só dá desculpa, para- mas só só dá nós para é a mulher, conseguimos. lamento, exatamente. Agora, aleitar, o pai também já pode. Exatamente. Isso não deve ser questionado, Fernanda, é porque que isso não dá. causa-nos Pois não. problemas. E complexo. Isso E culpa. causa-nos culpa. Exatamente. Agora, assim, eu tive uma filha, não é? Portanto, ela tinha 3 meses, entrou naquela época também, era aos 3 meses que entrava na escola. Ela tinha 6 meses e eu saí para organizar um acampamento de jovens que a Sofia, por acaso, até participou e sabe, e deixei-a em casa. Não é? E pronto. Qual é que é o rótulo que eventualmente me claro. colocava? Péssima Olha a mãe, mamãe, exatamente. olha a péssima mãe. Aos 6 meses deixar a filha. Exatamente. Com o pai e com as tias. É que isso culpa-nos. Eu tenho que ter a liberdade de fazer o que eu quiser, Exatamente. sem ser criticada por Claro, isso. exatamente. E o problema é que as mulheres hoje não têm essa liberdade. Até os nossos horários. Exatamente, Eu tinha não um têm. sentimento de culpa que só me passou quando a pediatra me disse assim, isto parece uma lapaliçada, mas disse, então e nós não fazemos bem no hospital? Eu disse, ok, mas como eu estou mascarada, ou estou a fazer rir, ou não estou a salvar vidas, tinha esse complexo, a minha filha está sem mim. Ai, que Exatamente. péssima Não, mãe. mas é horrível, mas isso é de horrível. facto verdade. Mas a um homem Porque um que homem aos não tem 15 isso. dias vai trabalhar, dizem grande chefe de família, Exatamente. Exato. que vai ganhar dinheiro. Mas a pessoa sai irar mas a essas minha destas- questão, a deste Leonor, era precisamente nisto. murmúrio. Quando uma mulher faz isto, e às vezes ao contrário, eu tinha um colega de redação que era pai solteiro, e aí era precisamente o contrário. E aí a tal história de haver ou não haver solidariedade, mas atenção, estamos a falar há quase 20 anos. Ele é que ficava com a criança, portanto, ele é que tinha de sair para ir ao pediatra, sair para ir buscar a criança. Os colegas não olhavam para ele de maneira minimamente solidária, era com aquele ar de... E as empresas, já agora as empresas, porque as empresas têm um papel, as empresas, se me permitem, podiam começar por pagar às mulheres o mesmo que os homens. Acho que era uma pronto. medida... E não ser só agora no dia... Acho que era uma medida 6 de março, extraordinária. exatamente. Segunda, era começarem a reconhecer os direitos da parentalidade todos. Sim, Todos. Sim, sim. Porque Homens e eu, mulheres, sim. agora que fica aqui também como história, era, por acaso, por ocasião de um dia 8 de março, para que o meu companheiro fosse a médico com a minha filha, eu tive que apresentar uma declaração em como estava ocupada nesse dia e não podia ir. Eu, por acaso, levei-lhe uma declaração, mandei para a empresa dele uma declaração assinada pelo Presidente da Assembleia da República a dizer que eu estava a discutir o Orçamento de Estado. Por acaso, na altura, o Presidente Jair Gama, que eu fui-lhe pedir, e ele até fez uma declaração, que eu tenho guardada, altamente a dizer, vejam lá, se ela pode estar a fazer isto e se o companheiro pode ir ou não, justificam ou não o dia de falta. Isto não foi assim há tantos anos. Assim que na minha empresa, Isto não foi assim há tantos anos, na hein? minha empresa há colegas meus jornalistas que as mulheres e bem dizem, olha, hoje é dia de pediatra, és tu que vais, eles chegam às filhas e dizem que têm que sair, têm que ir à garagem pôr o carro a arranjar. sim. Porque é uma coisa, agora vou história, dizer, o quê? Vou dizer que sou eu que vou com os miúdos ao pediatra, portanto isto Como ir buscar. Ir buscar os É porque não é só na miúdos. licença, é o dia a dia depois. É, Claro. O ir buscar nunca é uma, em extremo, não é uma responsabilidade deles. E pá, eu estou a trabalhar. Claro, E eu, exatamente. E eu, exatamente. Estas o problema é Exatamente. esse, é o murmúrio do dia a dia. Exatamente. É o que é surdo. Exatamente. A questão da Fernanda prende-se também com outro. Há aqui, é bipartida. É questão de nós, de facto, termos direito, e aquilo que a Maria dizia, não se sentirmos culpadas porque não vamos buscar, porque estamos a trabalhar ou porque não cuidamos. E a outra questão, que é a questão da pressão que é posta sobre as mulheres que estão em cargos de topo. Eu tive um chefe, e estamos a falar
um chefe que era um homem do mundo e na altura estava em Barcelona, que todos os anos me fazia uma pergunta: eu não posso passar sem ti, quando é que ficas grávida? Aquilo era todos, e fazia isto recorrentemente, até ao dia, claro, em que eu me aborreci. E acabou com essa pergunta. Mas há de facto uma grande pressão. Às vezes nós vemos as mulheres que saem ao fim de 15 dias de terem as crianças para irem, mas há uma pressão muito forte por parte dos seus conselhos de administração, por parte daqueles que estão acima, no sentido de dizer: então elas querem tanta igualdade, então cheguem-se à frente agora, então não vem, fraquinha. Exatamente. Eu detesto essa do cheguem-se à frente. Questão, se um colega nosso, por exemplo, que está num cargo de topo, está doente, está doente, coitado, está indisposto, está doente, coitado, vamos trabalhar, vamos fazer isto aqui por ele. Se é uma mulher, outra vez, doente, coitada, que nunca teve, mas calhou a estar. Ou seja, como a Fernanda dizia bem, há aqui uma pressão muito grande, e eu repesco aqui uma coisa com os direitos de autor da Maria, que é a seguinte, e a Rita referiu isso, mas eu acho que aqui também há uma bipartição, que é aquela questão de quando estamos no poder, e muitas vezes nos perguntam: mas agora vem aqui uma gaja. Agora está aqui uma gaja. E são as outras que estão a dizer: olha, só me faltava mais isto. Eu geri equipas com 20 pessoas, por exemplo, que já é uma equipa grande dentro da área em que eu trabalho, maioritariamente eram homens, e eu tenho que vos dizer que às vezes com pena os meus conflitos eram com as mulheres. Porque lá estavam em competição, até eu lhes acalmar, como dizia a Rita, e bem, e dizer: ei, calma, não há aqui não há aqui competição. Exatamente, não há, estamos todas para isso. E a questão vai muito por aí. Nós somos forçadas a demonstrar não só que somos melhores, como ainda que fisicamente temos que ser super mulheres. Quando não temos. Nós temos fragilidade. Esse estigma estamos doentes. Super é muito cansativo, não é? É muito cansativo. Como disse, temos outros convidados que estão connosco, só para uma nota que eu devia ter dado logo no início, que a Susana Bento Ramos pede imensa desculpa, mas ficou retida numa reportagem. Ela é jornalista da TVI e venceu este ano o prémio Paridade na Comunicação Social, com um trabalho sobre o He for She, portanto um outro movimento também em prol da questão da igualdade. Mas diria eu, esta questão da paridade tem muito a ver com a linguagem, e nós começamos no início com esta brincadeira, porque eu sei, por exemplo, que a senhora bastonária sentou-se no gabinete do bastonário, porque era bastonário que estava na placa de entrada, mas agora já está. Assim que entrou, foi a primeira coisa. Eu lembro perfeitamente a primeira vez que voltei à ordem, já a senhora bastonária tinha tomado posse, a placa, que é um acrílico que diz bastonário, já tinha uma perninha tinta. Eu adorei. Percebi logo que havia diferenças e ainda bem que elas existem. Há bocadinho falavas da questão dos direitos do homem ou humanos em vez da humanidade. Aqui temos uma comissão de direitos humanos. A senhora Vice-Presidente daqui a pouco também vai falar connosco. Eu queria primeiro passar a palavra à senhora Capitão, porque eu tenho de chamar por estatuto senhora Capitão, Capitão Jurista Inês Luís, da Força Aérea. Muito boa tarde. E falávamos disto. Eu tenho mesmo de lhe chamar senhora Capitão, por estatuto, não é? De facto, o Estatuto dos Militares das Forças Armadas apenas tem previstos postos designados no masculino, no género masculino. Curiosamente, eu não posso falar em nome de todas as mulheres da Força Aérea, só posso falar em meu nome pessoal. Em conversas com as minhas camaradas, e já agora nesta questão tenho tido a sorte de ter camaradas maravilhosas. Não existe esta questão da competitividade, tenho tido muita sorte, talvez, não sei. Mas a minha experiência pessoal a trabalhar... Não. Estou a dizer que temos que nos policiar, percebemos na evolução do nosso género, de o defender e sermos cada vez melhores. E estar menos atentas a coisas rasteiras. Pode acontecer. No caso da sua autora, essa questão da competitividade existiu. No meu caso, felizmente, não. Tenho-me dado muito bem a trabalhar com mulheres, seja como chefe delas, seja como subordinada delas, seja como camarada em termos de antiguidade, e tem corrido muito bem. E conversamos muito sobre estas questões, como é evidente, e algumas de nós parece-lhes bem a designação ser no masculino, e inclusive
inclusivamente acham que isso é uma forma de afirmação e de mostrarem que estamos aqui, que somos iguais. No meu caso pessoal eu não concordo, eu preferia que os nomes estivessem no género masculino. Neste ENFAR não foi implementado porque quando se começou a debater que nomes é que vamos então colocar, percebeu-se que era necessário um linguista. Porque também não havia acordo sobre se major ficava major ou passava para majora. Que sargento, é uma marca de brinquedos, não é? A majora. Que sargento no feminino seria sargenta e que isso até parecia pejorativo, o que eu acho muito negativo. Lá está. Culturalmente foi-nos inculcado que sargento é mau, sargento é bom, mas sargento é mau e general é mau. E então ficou, infelizmente, para a minha grande pena, ficou na gaveta. Mas quem sabe num estatuto futuro esta questão não venha a ser disputada novamente. Por acaso, modéstia à parte, foi disputada por mim neste, mas sem sucesso. Mas eu não gostava que ficassem com a ideia que as Forças Armadas são uma instituição retrógrada e onde as mulheres apesar de terem sempre tido um chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. É, porque até hoje não tivemos por acaso. Por acaso. Mas é mesmo porque... Sim, pode ser uma mulher. Pode atenção, ser uma mulher, mas mais do que isso. Nos Estados Unidos não pode. Nos Estados Unidos diz aí amém. Aí não sei. A Constituição americana diz amém. Connosco não é o que se passa. O que se passa é que as mulheres só recentemente é que foram admitidas nas fileiras. Exatamente. A Força Aérea foi o primeiro ramo a admitir mulheres logo no tempo da Guerra Colonial, com as enfermeiras paraquedistas. Exatamente. E nós ainda não temos antiguidade para chegar a esse posto. Mas quando houver lá chegarão uma e virão mulher, as cotas a defender lá chegará, lá haverá mulher que chegue a esse posto. E gostava também de dizer que tem havido até, de certa forma, uma aposta em questões de género. Eu tirei um curso de Gender Advisor. Existem resoluções das Nações Unidas sobre esta matéria. Eu não sei se vou dizer-me bem o nome, acho que é a resolução 1383, 1385, salvo erro, parece quase 25. E essas resoluções falam da importância da presença das mulheres nas Forças Armadas, por diversas razões. Uma delas até tem a ver com o próprio sucesso das nossas operações. Porque quando nós fazemos uma operação militar, não estão lá só homens, estão lá homens e mulheres. Nós estamos a fazer uma missão humanitária com um determinado objetivo. Nós temos de chegar a toda a população. Se nós não entendermos que culturalmente há um impacto diferente consoante se é homem ou mulher, lá está, por uma questão que nos foi ensinada, que foi apreendida. Eu também acredito que não é por uma questão biológica, mas a verdade é que estas diferenças acabaram por ser cimentadas e há homens e mulheres a pensar de maneira diferente. E quando nós vamos fazer alguma coisa temos de ter isso em consideração, seja porque precisamos de mulheres para revistar mulheres, porque naquela cultura não é aceitável o contrário, seja por outras matérias. Eu já agora, se me permitem, antes de terminar a intervenção, vou contar um caso no Afeganistão em que se procurou ajudar as mulheres numa determinada aldeia e então pôs-se canalização e pensou-se que se ia facilitar a vida a estas mulheres, deixavam de ter de ir buscar a água tão longe. E então foi um grande aborrecimento, porque para elas isto foi muito mau. Era o único momento em que elas tinham de sociabilizar e de sair de casa e buscar água. Elas não quiseram. Às vezes darmos aquilo que nós achamos que é o melhor não é aquilo que as pessoas precisam. Dentro do nosso contexto. O género tem que ter isto em consideração também. Muito obrigada, Senhora Capitão. Por muito que me custe chamar de Senhora Capitão. Mas já agora tenho ao seu lado o Dr. Pedro Faria. Com certeza, até já, Sra. Bastonária. Vida de bastonária, vai só assinar um protocolo. Já volto. Dr. Pedro Faria, enquanto representante aqui da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, pronto, não vamos falar especificamente da igualdade no trabalho e no emprego na Força Aérea, mas lá está, como diz a Sra. Capitão muito bem, se calhar estão há pouco tempo, portanto, a antiguidade nas Forças Armadas é literalmente um posto, portanto, a coisa vai acontecer. Mas a Comissão continua, e sem querer, obviamente, amassá-lo, a pedir-lhe números específicos, continua a receber queixas, mais queixas, menos queixas em relação à igualdade no trabalho e no emprego? Em primeiro lugar, muito obrigado. Eu queria agradecer o convite que a Sra. Bastonária, mas ela depois irá ela já regressa, eu pessoalmente depois também agradecerei e cumprimentar as ilustres senhoras e os ilustres cavalheiros que estão aqui presentes e dizer o seguinte, não há dúvida nenhuma que a Comissão tem recebido queixas de todos os setores, inclusivamente aqui das Forças Armadas e de forças militarizadas, etc, etc.
Agora, o que nos parece é que, efetivamente, há uma questão aqui, aliás, estou de acordo com a maior parte daquilo que foi dito, mas há aqui uma questão subjacente que não foi apontada e que é fundamental para perceber as desigualdades que existem, obviamente, entre homens e mulheres. E o combate que se deve fazer, como é óbvio, já perceberam isso, e não sei, portanto, eu não sei se me posso chamar feminista ou não, acho que não, mas o que é certo é que, ou acho que sim, não sei, porque a minha irmã, que já faleceu, fez agora 20 anos, como veem, já sou um bocado idoso, portanto já tenho cabelo branco, dizia que quem me ensinou a cozer à máquina foi o Pedro. Portanto, está a ver? E eu nunca ninguém me ensinou. Vi e portanto, percebi, portanto, sou muito inteligente nessa matéria. Noutras, não. Agora, o que acontece é que, portanto, nunca tive problemas desse género. Aliás, tenho trabalhado, como sabem, quase toda a vida com mulheres e nunca tive esse problema. Enfim, porque me parece que a luta que deve ser feita com homens e mulheres e porque isto é uma questão muitas vezes de feitios. Sim, as pessoas... Portanto, se for preciso, podemos mandar-lhe fazer umas bainhas. Não, porque eu isso não sei. Eu só sei como é que aquilo funciona. Agora, o resto já não sei. Ok. Pronto, a parte... Portanto, era preciso saber como é que aquilo... tecnológica, não sabes fazer assim. Exatamente. E depois, para a frente, já não sei nem rematar, nem... Se calhar sei dar algumas coisas, mas na totalidade não sei que ainda agora tive que usar os serviços de alguém que sabia mais do que eu nessa matéria. Agora, o que acontece é que, o que eu queria dizer, e aquilo de facto não foi apontado, e que é muito importante, é a questão económica, a questão financeira. É que as pessoas não vivem bem. Não vivem bem. As pessoas vivem mal, as pessoas têm dificuldades. Isso foi apontado ainda ontem pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Aliás, com grande espanto de muita gente, não é? Temos muitos pobres, muitas pessoas que vivem mal. E eu devo dizer o seguinte, só para dar um exemplo e ilustrar. O outro dia recebemos também uma queixa de um trabalhador que não lhe era concedido o horário flexível, porque o horário flexível é de facto uma forma de conciliação que a lei portanto, consagra para conciliar a vida profissional com a vida familiar. E como se dizia que geralmente, e é verdade, que são os homens, ou são as mulheres que certamente estão muito mais destinadas ou predestinadas e que efetivamente têm este problema, mas só para ilustrar, e era ele que pedia o horário flexível porque dizia exatamente, ele era funcionário de uma empresa ferroviária e ela era pura e simplesmente cozinheira do Hotel Ritz. Portanto, cozinheira do Hotel Ritz é óbvio que ganha muito mais, e tinham 4 filhos. E, portanto, ganha muito mais que o homem. E, portanto, é óbvio que era ele que tinha que tratar dos filhos e não ela. E, enfim, estava-se a queixar porque a empresa estava a poucos tons, etc, e nós resolvemos. Mas resolvemos, quer dizer, tentámos resolver, porque, eventualmente, não sei se os problemas continuam, porque esse feedback, para além dos parceiros da sítio, nós, enfim, podemos saber ou não saber, consoante os casos. Mas eu devo dizer o seguinte, é que há aqui também um ponto, portanto, essa questão é fundamental, por isso é que há muitas mulheres que ganham menos que os homens, e nós sabemos disso. Depois são elas que ficam com essa questão. O que efetivamente nós temos que perceber é que, estatisticamente, os homens morrem mais cedo que as mulheres. E, portanto, fatalmente, como há mais mulheres, enfim, podem estar com os homens, e há mais mulheres nos hospitais e nos lares, é óbvio que os homens vão continuar a ser um peso para as mulheres. E, portanto, isto é fatal, não é? É uma coisa que temos que lidar com isto todos os dias. A luta não se faz-se fazendo e vai-se caminhando, e, portanto, não é uma coisa que se faça de um momento para o outro. E nas responsabilidades parentais, pronto, isto vem por acréscimo, não é? Acontece o mesmo. Agora, o que me parece é que os instrumentos legislativos são muito importantes, e isso está-se a ver, aliás, pela reforma que o Código de 2009 fez, no sentido de pôr também os homens, aliás, foi
uma das guerras da doutora Maria do Céu, que está aqui com certeza, da Cunha Rego, e que foi bem conseguida e bem aplicada, e que me parece que está a dar os seus frutos, no sentido que hoje os homens já, e isso vê-se pelas estatísticas da Segurança Social, já hoje gozam muito mais os seus direitos de parentalidade e, portanto, são muito mais capazes de conseguir, portanto, uma equiparação e, portanto, não ficar tanto sobre as mulheres o peso, até no mercado de trabalho, da responsabilidade dos filhos. Mas isto é em pequena percentagem, porque está a melhorar, mas ainda está muito longe da paridade, que eventualmente poderia ser aquilo que nós pretenderíamos. Agora, isto é também profundamente, e daquilo que foi dito e que eu estou de acordo, tem muito a ver com a formação e com o respeito que nós devemos ter uns pelos outros. Porque foi tudo dito aqui que é fundamental, no ponto de vista de que as mulheres para as mulheres, muitas vezes, e o outro dia estava a dizer, até foi no dia 8 de março, numa empresa, onde também fui representar a CITI, que dizia exatamente isto, e acho que foi no tempo da doutora Maria do Céu, que fui a Guimarães, aliás, na altura era o ministro, o Dr. Ferro Rodrigues, e estavam numa empresa umas senhoras a fazer greve da fome porque não se entendiam com a entidade empregadora. Quando lá chegámos, fui com uma inspetora do trabalho, e quando lá chegámos era exatamente uma senhora que era empresária e que disse-nos logo à partida, com um ar muito austero, que era o homem da empresa e, portanto, que aquilo tinha que ser assim e mais assim. De maneira que, como vê, isto é tudo muito complicado. Eu só gostava de dizer também, isto é só, enfim, para ficar isto um bocadinho mais, enfim, com alguma piada, porque, não, enfim, em alguns casos acho que não tem piada nenhuma, mas houve uma pintora que também no dia 8 de março disse uma coisa interessante relativamente às tarefas do lar, etc., que geralmente são mais, e até pela publicidade que foi aqui dita, que o que interessa era sermos felizes. Isto agora estou a dizer, mas era ela que estava a dizer. E ela dizia que não interessa se temos um macho em casa ou se nós somos o macho, o que interessa é que sejamos felizes. Muito obrigada.